Somente crer, somente crer. E o nosso irmão George, eu peço para ele tomar liberdade como ele sentir. Nesta manhã, Deus abençoe seus corações. Sim. Somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua misericórdia conosco hoje. Obrigado por nos trazer de diferentes lugares e nos juntar na casa de oração. Senhor, é bom estar entre os crentes. É bom estar entre as pessoas que creem na palavra como o teu profeta trouxe. E, Senhor, aqui estamos para lembrar das memórias mais uma vez, pela tua graça comigo. Oro para que as pessoas sejam abençoadas e que possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Enquanto estivermos de pé, vamos ler a Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Esta é a igreja primitiva, é assim que deveria ser. Você sabe, mas hoje tem muitos ramos desde então, mas no começo aqui diz no verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, esse é o Senhor Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? De novo, em outras palavras, quando se livrarmos dos romanos, vamos desfrutar das bênçãos de Deus. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, nesses 3 anos e meio que têm estado comigo, vocês serão testemunha dessas coisas, aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e até aqui em Phoenix, Arizona. O Evangelho não caiu de paraquedas. Algum sacerdote católico nos trouxe até aqui, muito tempo atrás, e agora nós temos sido restaurados a toda a palavra. Podem se assentar. Então, como vocês já têm percebido, Deus é um Deus de variedade, e eu não tenho todas as respostas. Não ficam aí fazendo perguntas, você pergunte ao seu pastor. Mas estamos felizes por estar aqui em companheirismo e estarmos com o irmão Ron e todos vocês. Muitos vêm de muito longe. É sempre uma benção olhar e ver algumas pessoas que eu conheço. Já estive em vários lugares, mas eu conheço alguns de vocês. Ser uma das últimas testemunhas ocular desse grande ministério é uma grande responsabilidade. Bem, temos bons pregadores, não preciso fazer isso, mas ninguém tem a minha história. E quando chegarmos do outro lado, não estivermos usando relógios e celulares, eu vou sentar e ouvir as suas histórias, uma de cada vez, porque todos nós temos história a contar.
Sabe, eu era a águia que nasceu no galinheiro batista. Alguns de vocês veio da igreja Mormon, todos os tipos de igreja católica. E estamos felizes porque Deus se revelou e estamos aqui na palavra. Veja, nós não temos o privilégio e o direito de jogar pedra no galinheiro. Existem águias por aí, simplesmente vivam uma vida autêntica cristã e isso atrairá os outros. Muito simples. Então, eu tenho uma longa história, vou tentar resumir. Bom, não vou dizer o tanto que eu vou contar para você. Bem, eu tenho muita história aqui no Arizona. Meus pais se conheceram em Los Angeles, na escola bíblica, e se casaram em 1944, e minha mãe era de Tucson, meu pai era de Kansas City, Missouri. Ambos eram americanos. Então vocês pensam que era algo diferente? Meu avô veio da Nova Inglaterra, em Vermont, e o bisavô veio da Inglaterra. Então ele era bem parecido comigo. E então eles graduaram na escola bíblica e eles imediatamente falaram: a vontade do Senhor para nós é para irmos ao México e encontrar essa tribo que não tinha nenhuma língua escrita e começar a trabalhar com a Bíblia. Veja, isso pode parecer muito bom, mas lembre, não havia GPS, então eles tinham uma ideia onde eles moravam, então eles entraram num caminhão militar e foram até onde puderam ir, depois andaram de cavalo, 4 dias até as montanhas. Eles eram recém-casados, falavam 2 palavras em espanhol, e o desejo de traduzir a Bíblia era muito, muito importante, porque talvez você não note os fatos, mas no nosso mundo hoje existe 7.000 línguas conhecidas. Somente poucas falam inglês. E a Bíblia foi traduzida em 750 idiomas, e o Novo Testamento está disponível em quase 1.600. Então, a notícia está espalhando. Bem, esse é um processo longo, isso não é fácil. Não havia computador. Quando Scofield fez seu trabalho aqui na Bíblia, não havia computadores. Ele terminou seu trabalho no dia 1º de janeiro de 1909, sem computador, apenas lápis e papel. É isso que temos hoje, é muito, muito bom. Muito bem. Então, eles estavam ali nas montanhas, ali de Chihuahua, e eles precisavam encontrar essas pessoas, sabe? Todos eles pareciam iguais, mas essa tribo falava uma língua diferente. Tentaram conversar, ganhar confiança, e a primeira coisa que você tem que fazer é criar um dicionário. Imagina, nada escrito, apenas comunicação verbal. Então, depois que você tem um dicionário, você tem que ensinar as pessoas a ler. E então você chega até o livro de São João. Até essa altura já passou 25 anos. Bem, eu sei, eu sou uma testemunha ocular que meu pai não tinha esse tipo de paciência. Tinha muito boas ideias, mas não. Então ele acabou deixando aquele trabalho para outra pessoa e foi concluído. E ele mudou-se para a costa leste do México, ali no Golfo da América. Então, mas enquanto eles estavam nas montanhas, me perdoe se eu tiver que voltar um pouquinho, mas o Espírito Santo resolverá isso. Mas enquanto eles moravam nas montanhas, sendo uma família nova, haveria de nascer um bebê, eles saíram das montanhas, em vez de ir para o Arizona, onde a minha avó mora, eles entraram no trem e foram para a cidade do México, onde era a sede dos tradutores da Bíblia. E ali foi quando a primeira criança nasceu, final de agosto de 1945. E esse sou eu, certo? Por isso que na família grande eu sou sempre o número 1. Então, o fato, eles voltaram para montanhas, ficaram por lá um tempo, mas agora estamos morando na costa leste do México. Bem, eu acho que foi na primeira ou segunda série, então eu estava ali o único garoto branco na escola, cercado por crianças mexicanas, e estávamos ali a 300 quilômetros da fronteira, mas aparentemente eles não tinham experiência com o meu tipo de pessoa. Um dia, quando eu não estava prestando atenção, um pequeno garotinho amigo meu
tinha um lápis muito bem apontado. E ali, naquela época, eles não tinham apontador de lápis, era da pedra, né? Todo mundo carregava uma lâmina nos seus livros, seguro, sem brincadeira. E quando eles precisavam apontar o lápis, eles iam lá e... Então, quando eu não estava olhando, ele foi lá e golpeou no braço. Então, ele viu que eu tinha sangue vermelho e falou, agora podemos ser amigos. Essa foi a minha primeira cicatriz de batalha. Então, me colocaram na 6ª série em espanhol e em casa, mamãe estava nos ensinando a ler a Bíblia em inglês, mas ela tinha regras bem rígidas. Então, tudo tinha que ser testado primeiro, na posição, e depois, depois passava para os outros. Então, uma das regras era, você fala inglês dentro de casa e você fala espanhol fora de casa. É uma regra. Então, você sabe, ela criou-nos assim, e mesmo quando outro missionário americano vinha e falava espanhol perfeitamente, falou, essa é a pessoa que você tem que falar inglês, sabe? As crianças aprendem isso. Eu tinha um amigo lá onde eu morava, essa senhora tinha um restaurante chinês que tinha uma criança de 3 anos, e essa criança já sabia como falar inglês, 2 tipos de chinês, e com quem falar e se comunicar. Então, as crianças podem aprender e fazer muitas coisas. Mas, bem, minha mãe também nos ensinou, desde cedo, ler a Bíblia e orar. Então, quando eu ouço o irmão Branham, anos mais tarde, dizer ler a Bíblia e orar, isso não era novo para mim, a gente já fazia isso. Então, aqui somos filhos de missionários, sentávamos sempre na primeira fila. Ninguém nos perguntava, vamos à igreja hoje à noite? Não. O que você gostaria para o jantar? Nunca ouvi esse tipo de coisa, sabe? Você simplesmente senta e fica quieto, em silêncio. Era um mundo diferente. Então, ouvindo o Evangelho 3 vezes por semana, sabe, tudo era em espanhol. E assim, Deus estava preparando algo, Ele estava preparando algo para mais tarde. E então, quando eu tinha 9 anos, o que nós chamamos de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, não para eles, para mim também. A Bíblia disse, Romanos 3:23, que todos pecaram, e todos os Smiths, os Branhams, os Peterson, todos eles, todos pecaram. Nenhum deles podia chegar à glória de Deus, mas Deus abriu o caminho. Ele enviou Paulo, Paulo escreveu aqui, aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então aqui eu estava com 9 anos de idade, batizado na Igreja Batista, nos títulos, como muitos de vocês sabem, nós não nascemos como anjos, não. E ali era Páscoa de 1955. E vamos chegar para a boa parte daqui a pouco, não vá dormir ainda. Então, quando eu saí da 6ª série, eu tinha 12 anos, meus pais decidiram que eu deveria morar com outra pessoa no Texas pelos próximos 6 anos para ter o equilíbrio. Por isso que eu carrego esse nível aqui, para te lembrar do equilíbrio. Não simplesmente que você comeu, que você deu para o seu cachorro, mas tudo nas suas horas que está de vigília tem que ter equilíbrio. E então, celebrei meu aniversário de 13 anos em Houston, Texas, com pessoas que eu não conhecia. Mas a vida continuou, moramos em Texas, em vários lugares. E então, em janeiro de 1962, tive um encontro mais próximo, eu era mais velho, você sabe. E me mandaram a morar com meus avós, meu avô em Tucson, Arizona, minha mãe nasceu em Tucson, ela morreu em Tucson, então, em muitos sentidos, eu tenho um lar. Então, aqui estamos... Aqui numa escola grande em Tucson, provavelmente com 200 crianças. Então, eu era o rapaz que não ia para as festas, não fumava, não bebia. E então, meu grupo de amigos na escola, na hora do almoço, era como esses jovens mormons, que ele tinha um profeta, claro, eu não conhecia, pelo menos eles tinham um pouco do conhecimento da palavra, até chegarmos ao livro deles. E então, assim, eles iam para outro caminho e eu ficava com a palavra, sabe? Mas, enfim, então, isso foi provavelmente na 10ª série, sim, quando eu cheguei a Tucson.
Eu era o jovem com a reputação e, finalmente, um dia essa garota veio até mim, ela mal me conhecia, ela disse, você sabe, que você é muito exigente, mas eu conheço a garota certa para você. Eu disse, muito obrigado, onde ela está? Bem, está ali entrando no ônibus. Então, no dia seguinte, eu conheci Rebecca Branham. Fui criado na Igreja Batista, nunca tivemos ouvido esse nome antes. Eu conhecia muitos pregadores, mas não conhecia o nome Branham. Então, com certeza, era uma garota linda, eu tinha visto, então eles nos apresentaram, então no próximo dia ela disse, você tem que falar com meu pai. Ela disse, meu pai é pregador. Disse, tudo bem. E eu não tinha medo de falar com nenhum pregador. E então, o milagre é que Deus moveu essas pessoas de Indiana para o Arizona, 2.900 quilômetros de distância, e colocou ali, no quarteirão da minha casa, exatamente ali. Deus sabe como fazer as coisas. E então, estou tentando seguir essas notas aqui, pelo menos para seguir uma certa ordem. Bem, enfim, eu fui encontrá-lo e ela me introduz a ele e ela vai embora. E aqui eu estou com esse pregador, sem camisa, ele está trabalhando ali com os arbustos do quintal. Então conversamos um pouco, eu não gravei, mas naquele tempo, aqui eu estava 17 anos, eu já tinha lido a minha Bíblia 2 vezes, sim, toda a genealogia e tudo mais, sim, isso é parte da palavra de Deus. E vocês no seu celular têm uma programação, se você começar hoje, daqui um ano, nessa mesma época, terá lido a Bíblia inteira e funciona, e o seu profeta diz, de volta à palavra, 200 vezes, eu simplesmente vou tentar ficar com o testemunho aqui. Então, eu já tinha lido a minha Bíblia toda. Então, eu entendi o espírito da palavra. Sabe quando Mombrana disse, quando você lê o livro do Tarzan, você quer ir morar nas árvores, você sabe, você carrega o espírito que você lê. Veja, 5 anos, daqui 5 anos você exatamente será a mesma pessoa. A única diferença serão os livros que você lê, as pessoas com que você conhece, sim, e tem amizade. Então, conversando com ele por alguns minutos, eu pude perceber algo diferente ali. Um homem vivendo no espírito da Escritura. Ele não estava tentando me impressionar com seu carro novo, com nada desse tipo. Ele é simplesmente uma pessoa humilde. Não há nada ali que ele estava tentando impressionar. Então, depois de falar com ele um pouco, ele me dá permissão para namorar sua filha. Esse era o objetivo principal. Então, eu conquistei a vitória, mas ele tinha o problema, porque havia outros rapazes que estavam esperando a sua vez, simplesmente esperando ela completar 17 e esperando. Mas ele tinha que anunciar aos outros que agora ela já tinha namorado, e aí o jogo acabou. Então, quando ele conta a história, na versão dele é parecida com a minha, mas o fato é que quando eu comecei a namorar, estudávamos juntos, morávamos na mesma rua, pegávamos o mesmo ônibus, muitas vezes. E então, quando eles mudaram de Indiana, foi por uma visão, não foi por uma votação da igreja, ou vamos por causa do clima, não. Houve uma visão, e você conhece toda a história, assim eles mudaram para lá. Bem, isso aconteceu ali no meio da 11ª série para a Rebecca. Ela não convivia com as mesmas pessoas do jardim de infância, os mesmos vizinhos. Isso era um pouco perturbador para uma moça jovem. Então, eles não trouxeram nenhum móvel, somente as roupas, eles não sabiam quanto tempo ia ficar, a visão diz, vai para o oeste. Então, ali estão eles, não havia igreja, não havia amigos, não havia árvores, não havia piano. Porque todos os dias ela costumava praticar num pequeno piano, do tamanho daquele órgão, e ela praticava ali por todos os dias. Ela tinha tomado lições de pianos por 8 ou 10 anos, com músicas clássicas que ela tocava, e o irmão Branham desfrutava muitas coisas que ela estava tocando. Né? E agora ela está no oeste e ela não tem essas coisas. Bem, ali uma jovem na esquina se tornaram amigas, e a mãe dela era professora de piano, e ela tinha esse piano de cauda bem grande, 3 metros, e ali é onde Rebecca passava a maior parte do seu tempo livre. E um dia o irmão Branham reuniu a família e disse, vamos ao jantar.
e só havia duas crianças atrás. Cadê onde está a Rebeca? Onde ela está? Ah, está ali na esquina. No caminho nós vamos buscá-la. E ali, quando ele sai do carro, ele escuta o piano tocando, e ali havia as duas garotas, 20 dedos com 88 teclas, e elas fazendo bastante barulhos, e era não ali na Cruz, ou Chopin, ou Beethoven, nada, era rock and roll. E então a outra garota estava ali em cima, ela estava embaixo fazendo baixo. Então o seu coração acelerado bate na porta, e por acaso ela ouve, vai até a porta. Agora, ele era um indivíduo equilibrado. Ele não foi ali, tirou sua cinta bruscamente, com escândalo, não. Dessa vez ele só disse, é hora de ir. Em muitas ocasiões como essa, ele era humano, ele teve que se conter, era hora de ir. Ela não ouviu mais uma palavra disso por 2 meses, mas os pais estavam orando. E ele conta a história da mesma forma, em agosto de 64. Ele descreve os detalhes, como o piano era horrível, sabe? Mas ele diz, mas então ela conheceu o Jorge. Jorge é um cristão. E, fim do problema, é sua filha. Mas eu estava levando à igreja batista e ele gostou. E ele foi, às vezes, conosco. Então, aqui estávamos de férias. Você quer ouvir essa história aqui sobre ir à igreja? Há igrejas por toda parte. Eu consigo sentir Deus, na presença de Deus, um pouquinho na igreja católica, ou na batista, ou qual seja, metodista. Deus está em toda parte. Vai, tira a sua parte. Bem, enfim. Então, íamos à igreja batista e... A primeira reunião que assisti foi em junho de 1963. Ele pregou em Tucson e pela primeira vez eu vi o púlpito. Bem, ele não me deu uma lista de fitas para ouvir, você precisa ler esses livros. Não, ele confiava em mim. Por quê? Porque eu percebi naquela primeira vez que nós nos encontramos, era como se ele estivesse fazendo uma leitura do disco rígido. Então, ele sabia quem eu era. Ele me confiou com sua filha. Vocês não tentem isso, porque o pai de vocês não é profeta. Bem, bom, nessa reunião em 1963, a primeira reunião, fiquei impressionado, tudo que ele dizia está aqui na Bíblia. Então, qual o problema? Quando eu estava voltando para casa naquela noite, eu estava orando, oh Lord, ó Senhor, isso vem direto do Senhor, ou é o maior farsa que já atingiu o planeta, um ou outro. Então Deus começou a revelar, você sabe aqui na palavra, sem problemas. Assim, algumas pessoas olham para a mensagem, vê Deus em ação, outras vê todo tipo de erro, porque isso não é para todos. Em cada grupo aqui presente existe 3 tipos de crente. Eu não sei quem você é, você sabe quem você é. Mas o que nós fazemos é, como americanos inteligentes, nós olhamos ao lado e começamos a dizer, esse é o descrente, esse é o fingido. Isso não é importante. Quem é você? Se alinhe você mesmo, você sabe. Então eu quero falar com vocês o que eu chamo de dimensão profética. Talvez você não tenha ouvido essa palavra, mas é algo real. Por exemplo, quando você vai aqui no Velho Testamento, você tem Eliseu, ele estava na casa com seu ajudante e disse, vá olhar lá fora e veja o que está acontecendo. Então, o ajudante vai ali fora e tudo que ele vê são soldados com espadas porque eles estão procurando por Eliseu. Sabe, eles estão muito irritados, então ele vem tremendo, aí estamos perdidos, eles vão nos matar. E Eliseu não tirou o cinto para chicoteá-lo e dar um tapa, não, simplesmente colocou a mão dele e disse, Senhor, abra o olho desse rapaz, desse jovem. Estava tudo calmo, ele vai lá fora, olha, e ele vê anjos. De onde eles vieram? Eles estavam lá o tempo todo, simplesmente numa dimensão profética, mais rápido do que esta. Então, o que aconteceu foi, na vida do irmão Branham, isso acontecia o tempo todo. Se ele estivesse aqui, neste culto de 460 pessoas, mais ou menos, aí você diz, estávamos nessa reunião, tinha milhares de pessoas. Não é porque ele era ruim em julgar os números, é porque ele via mais do que nós vemos. Então, em uma ocasião, em janeiro de 1950, ele estava em encontro de reuniões de 10 noites em Houston, Texas.
E havia pessoas sendo curadas, muitas coisas acontecendo, e havia esse ministro batista que pensou que era o seu trabalho provar que estava errado, que era com do diabo, e estava fazendo um grande escândalo. Então o irmão Basor, ajudando o irmão Branham na época, disse: irmão Branham, nós temos que fazer algo, os jornais estão nos fazendo ficar ruins. O irmão Branham disse: não, nós não vamos perder uma noite com esse homem, onde há centenas de pessoas para orar, não vamos perder tempo. Então, finalmente, o irmão Branham se convenceu, sabe? O irmão Basor disse: eu posso fazer, não seria um problema. Então, ele liberou o irmão Basor e pegou o jornal, e mais pessoas vieram às cidades para apoiar a cura divina, porque o irmão Branham tinha amigos em todos os lugares. Bem, então ali na gravação, ele disse que havia de 5 a 6 mil pessoas, e ali no auditório 30 mil pessoas, mas aqui novamente, você pode ir lá e verificar, aquele auditório tinha apenas 9 mil lugares sentados. Porque ele via mais do que nós estamos vendo, sabe? Ele não comete erro. É um ministério sobrenatural de um Deus sobrenatural. E se você não acredita no sobrenatural, você está na igreja errada. Então, eles tiveram o debate, o irmão Branham ia ficar no hotel, provavelmente todos vocês conhecem isso, mas eu vou dizer isso de um ângulo diferente. Ele disse que ia ficar no hotel, e depois o Espírito Santo disse: não, você precisa estar lá. Então ele se prepara. Ele vem à igreja, então a sua esposa, seu irmão e Rebeca e sua filha de 4 anos, Rebeca. Agora, ele diz que veio para o culto disfarçado. Ninguém sabia o que ele estava vestindo, ele nunca explicou isso, ninguém sabia que ele estava lá. Então ele subiu ali na galeria, onde ele podia ver o púlpito, e ele estava sentado ali, observando tudo lá no púlpito. Então o irmão Basor diz para o Batista: agora, Senhor, no Antigo Testamento temos 7 nomes compostos da redenção de Jeová. Sim, é isso mesmo. Agora, podemos aplicar esses princípios a Jesus Cristo, sim ou não? Bem, o Batista teve que pensar um pouquinho, porque se eu disser não há salvação, se eu disser que sim, inclui a cura divina. E eu não sei sobre agora, mas naquela época eles não permitiam que a cura divina fizesse parte da expiação, portanto estava tudo errado. Então, enfim, eles tiveram debate, não ficou assim a ponto de se desentender muito. Então, finalmente, o irmão Basor disse: agora, sabemos se o irmão Branham, não sabemos se o irmão Branham está na reunião. Você está aqui, você podia apontar para alguém na reunião, consigo ver alguns de vocês, mas se houver 10 mil pessoas ou mais, quem sabe que está lá? Ele disse: se o irmão Branham estiver aqui, ele é bem-vindo aqui ao púlpito para despedir a audiência. Então, o irmão Branham se levanta sua cadeira, mas antes disso, ele estava com Rebeca no seu colo, assim como alguns de vocês com suas filhinhas. Essa é a primeira vez que Rebeca pode sentar no colo do seu pai na igreja, porque todas as outras vezes o papai dela está aqui e todas as outras garotinhas estão nos colos dos seus papais sentados, e ela se sentia excluída. Então, quando ele desce aqui, ele coloca a Rebeca lá no assento, e ela lembra ele descendo assim os pés, descendo pelos degraus. Então, ele vem até a plataforma, e ali tinha uns fotógrafos profissionais que tirou algumas fotos, queria mostrar suas fotos e assim por diante. Então eles estavam tirando fotos, mas quando o irmão Branham descreveu a situação, ele disse que havia todas essas pessoas, que havia muitas pessoas doentes, muitos de vocês estão aqui bem, você teve seu café da manhã, tem um carro bom, mas naquela época não era diferente história. Se você tivesse algum parente doente, você queria ir aonde estava o homem de Deus. E aí estavam todas essas pessoas. Ele disse que havia casos ali que faziam o coração do homem de ferro derreter. Então, ele disse de que 500 diáconos fez o caminho para eles passarem, porque todos queriam tocá-lo. Então, ele desce aqui, fala algumas palavras, e ele diz: eu não preciso dizer mais nada, ele está presente. Não sei se vocês têm a foto dele aqui com a coluna de fogo, porque a única foto que saiu naquela noite foi essa foto. Todas as outras que revelaram, apenas uma saiu. Então, o irmão Branham diz: é melhor você ter esta foto do que se a coisa real vier no quarto, porque os seus olhos podem te enganar, sabe? Então, em outro lugar, ele orando, ele estava pregando, e ali tinha essa fila de oração, e ali estava essa senhora com essa foto, e de maneira para estabelecer o contato, ele disse: vamos falar dessa foto. Ele disse: na minha mesa em casa
tem um depoimento de uma senhora que estava no hospital, ela estava morrendo. Eles não abandonaram, eles abandonaram, mas ela tinha a foto na cabeceira, na sua mesinha. Você sabe, ali na foto que foi tirada em Houston. Então, o testemunho foi de que ela estava orando, que a luz saiu da foto e ficou sobre ela e ela curou e foi para casa. E isso aconteceu várias vezes, pelo que eu ouvi desde então. Então, eventualmente, eles vão encontrar a foto. Sim. Mas, enfim, o fato é que, moral da história é que, anos mais tarde, quando Rebecca está ouvindo a gravação, como nós fazemos, ela ouve ele contar esses fatos. E ela disse para a mamãe, mãe, você é a única pessoa que lembra? Você viu aqueles 500 diáconos? Ela disse, não, querida, eram anjos. Como assim? Como nos dias de Eliseu? E eles estão aqui também, só que numa dimensão mais rápida, não precisamos deles aqui agora, ok? Então, essa é a dimensão profética. E então, ainda estamos em 1963, então, aí está a foto. E se você não tem essa foto, você precisa conseguir em algum lugar. Ok, muito obrigado. Então, dezembro de 1963, eles foram para Indiana por 2 semanas. Mas você é jovem, cheio de vida, está apaixonado e a sua namorada viaja por 2 semanas. Bem, isso é muito tempo. O coração bate. Então, eu consegui uma carona com outras pessoas e fui. Foi um verdadeiro milagre, porque é uma viagem que durou, 30 horas. Então, chegamos lá no início da manhã no domingo, 29 de dezembro. E eu me surpreendi, eu estava ali no Tabernáculo Urbano pela primeira vez. Nossa, quanta gente! E ali ele tinha bastante liberdade na igreja, no tabernáculo, e ele está pregando. Bem, quando fomos para almoçar naquele dia, ele sabia que nós íamos à escola juntos e fazíamos parte da música e que eu ajudava a liderar o coral da Igreja Batista. Então, no almoço, ele disse, Jorge, eu quero que você cante esta noite. Eu disse, eu cantar no Tabernáculo Brana? Ele disse, sim. Disse, que eu cantaria. Eu disse, o que eu cantaria? Hoje à noite teremos uma fila de oração, então eu gostaria que você pudesse cantar. E quando Jesus veio, bem, eu não conhecia este hino, sabe? Eu nunca tinha ouvido na Igreja Batista, mas aprendi naquela tarde e eu cantei e ele ficou muito contente, e a sua filha tocando o piano primeira vez na igreja. E então ele pregou sobre o olhar para Jesus, sim, desviando o olhar para Jesus. Isso foi em 29 de dezembro de 1963. Bem, o tempo passamos, nos graduamos em maio de 1964, então vocês provavelmente já descobriu a minha idade. Muito bem, a minha idade às vezes eu posso repetir, sabe? Quando você é jovem, você não pode fazer isso. E eu espero que os tradutores estejam entendendo isso. Vocês estão entendendo todos, irmãos mexicanos? Sim? Entendendo todos vocês mexicanos? Então... Sim? Ok. Então, nós graduamos em 1964, nossos pais estavam na plateia, o dia feliz, e o irmão Branham comentou, finalmente um Branham se formou, porque ninguém terminou a escola antes disso. Bem, em julho de 1964, eu estava pregando na Filadélfia, e quando você ia para a igreja com o irmão Branham, você chegava atrasado, ele chegava a tempo de ir para o púlpito. Então, quando chegamos naquele grande auditório, todos assentados, estavam ocupados. Bem aqui estava o irmão Branham, Billy Paul e as duas jovens, Rebecca e a sua amiga Betty. Então, havia lugares disponíveis ali, encontraram uns lugares no mezanino, onde podiam ver. Então, nós estávamos ali. Quando o irmão Branham vem para o culto, havia uma mesa comprida, assim, paralela ao púlpito, e a sua cadeira estava assim do lado do púlpito, e o irmão Rory Roberts estava falando, e ele seria o próximo. Então, enquanto ele estava sentado lá, ele olhou para baixo e ele viu suas calças que não combinavam com os seus paletó. Então, ele alcançou ali bem com cuidado, apalpou o paletó de Oral Roberts, você sabe, assim foi delicadamente. Então, ele levanta e prega uma poderosa mensagem, sabe, o Deus poderoso revelado. Quando estavam voltando para o hotel, Rebecca disse, eu vi o que você fez. Ele disse,
você não acredita no terno? É de sedas, uns $1.000, sei lá, em 1964. E ele olhou para baixo e percebeu que não combinava. Ele usava um casaco marrom, calças pretas, não tinha combinação, mas não importava. E a roupa dele provavelmente era R$ 49,95, mas qual é o objetivo disso? Ambos homens de Deus. Um tinha que ter tudo banhado de ouro com perfeição, sabe? E o outro era mais importante que ele tinha para dizer. E ele gostava de coisas boas, mas ele não precisava ter as melhores, sabe? Só queria o trabalho feito, entende? Bem, em outra ocasião ele estava pregando, e você encontrará isso nas fitas, onde ele está num grande auditório, uma cortina atrás dele, e assim ele começa o culto, e ele diz: eu quero mostrar para você o segredo dessas reuniões. E ele levanta a cortina, e ali está o John Ryle, de barba branca, joelhos no chão, orando. Ele disse: é por isso que essas reuniões têm sucesso. O Montblanc não tinha um botão que podia apertar. Vocês talvez gostamos de pensar 60, 70 anos depois, como alguém que estava lá. Não, mas ele passava dificuldade, caminhava pela fé. Quando ele foi pregar os selos, ele, claro, tinha se preparado para isso, estudou, mas ainda não tinha todas as respostas. Quando ele estava a caminho do púlpito para o primeiro culto, ele disse que parou no escritório de Billy Paul e disse: Billy, se você alguma vez orou papai, ore agora. Eu não sei o que vou dizer para essas pessoas, eles estão todos esperando. E sabe, mesmo quando ele estava pregando os selos, enquanto ele conduziu o culto, ele não sabia o que viria depois, mas ele caminhava pela fé um passo a cada vez. Portanto, não pense que Deus vai te mostrar 3 milhas à frente. Para hoje, fique equilibrado. Então, nós temos que dizer alguma coisa sobre como era o namoro, isso é importante. Bem, eu não estava namorando a filha do profeta, propriamente dito, era a filha de William Branham, eram bons amigos, ele era um bom pregador, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Eu estava focado na jovem, tudo estava funcionando muito bem, mas nós tínhamos que estar até às 11 somente, não podíamos ficar até tarde, até alguns dias da semana. Então, quando nós movemos para a nossa casa, nós tínhamos um telefone preto de discar. Quem dos anos 50 vai lembrar. E então, que está nas lojas de antiguidade. Então, o irmão Branham instalou em 1963, era um telefone de mesa e tinha botões de apertar. Mas aí tinha um receptor, você não podia caminhar com ele, estava grudado na parede. Então as pessoas descobriram o número dele e o chamavam para tudo. Sabe, é carro branco ou carro vermelho? Eles viam, que importa? Mas ele era gentil, ele queria ajudar as pessoas, mas um dia ele teve o suficiente. Ele pega o telefone e vira e viu que tinha um número atrás. E ele viu que podia mudar um botão, ficava mais alto e ficava desligado. Então, é uma solução fácil. Então, ninguém podia ouvir. E agora? Eu ligava, mas ele não podia ouvir. Então, ele desligou. Então, Rebeca disse: o que vamos fazer? Naquela época, eram adolescentes. Nós tínhamos mentalidade de adolescentes. Nós não tínhamos essas coisinhas aqui hoje. Nós não tínhamos as coisas que temos hoje, mas morávamos um quarteirão de distância, mas gostávamos de falar no telefone, mas era assim como era. E então, ela disse: o que nós vamos fazer? Eu disse: muito simples, viu? Um homem sempre tenta dar um jeito, né? Eu disse: vamos alinhar os relógios exatamente na mesma hora. E na minha casa eu tinha irmãos mais jovens e tínhamos que encontrar um momento que o papai estava ocupado assistindo algum tipo de jogo para ter acesso ao telefone. Então às 7 horas eu vou te ligar. E graças ao seu papai, que não pode tocar o telefone, né? Mas às 7 horas você pega o telefone e estarei lá. Então ela pega o telefone e diz: olá. E como tinha um cordão comprido, ela podia levar o telefone até o armário, fechar a porta, e ali tínhamos um pouco de privacidade. Você sabe, o amor conquista tudo.
Então, às vezes, o irmão Branham oferecia para usar o Cadillac dele. Naquela época, era o melhor que tinha no mercado. Hoje, você tem muitas escolhas. Cadillac acabou sendo carros mais feios, mas naquela época eram uns carros bonitos. Então, eu tinha um Ford, um caminhãozinho Ford. E o meu carro tinha 2 portas, não tinha ar-condicionado, não tinha som, era 3 marchas, bem simples. E assim, às vezes eles ofereciam o Cadillac. Então, por que ele tinha um Cadillac? Porque os homens dos negócios do Evangelho queriam que ele tivesse um novo Cadillac cada ano. E ele dizia, não, a perua é suficiente para mim. Mas quando o irmão Argenbright, da Califórnia, entregou o Cadillac 56, ele deu as chaves, falou, coloca ali, parque, estaciona ali e vai embora, e deixa as chaves lá. Então eles deixaram lá, estava estacionado lá, o irmão Branham volta das viagens e vê ali um grande carro azul na entrada da garagem. Então eles deixaram aqui e ele colocou na garagem e deixou ali por vários meses até pôr um grande aviso dizendo, isso não é do seu dinheiro, isso é um presente, sabe? E aí depois ele ia para qualquer lugar com ele. Então ele tinha a perua e o Cadillac. Era um carro de quase 9 metros, tinha um motor V8, 2 carburadores, era um carro muito bom. E com ar-condicionado. E ele disse, leve o meu carro. Eu disse, muito obrigado, senhor. Estacionei o meu caminhãozinho e peguei o carro. Mas veja, o carro tinha que botar a gasolina mais cara. Eu podia encher o meu tanque com gasolina por 23 centavos o galão. Isso era muito tempo lá atrás, mas não havia bomba automática, pessoa que faz isso, você tem que ir lá e abastecer você mesmo. Mas esse carro tinha que colocar uma gasolina de 36 centavos por galão, então recebemos $2 de cada, você sabe. Bem, isso é algum dos desafios que enfrentamos, mas sabem. E aqui eu estou no meu carro Ford indo para a igreja. E paramos para pegar a Rebeca, e aí está a Rebeca, minhas irmãs, e ali estava 3 ou 4 irmãos meus, sabe? E ele veio nos despedir. E ele disse, que veículo cheio de pregadores ali. Mas eu não tinha visto nenhum pregador, eram meus irmãos pequenos. Você sabe como os irmãos são? Eles ficam no caminho, atrapalhando. Então o tempo passou, de fato, todos os 4 foram frequentar a escola bíblica, igrejas missionárias, e todos eles foram pregadores batistas. Eu fui o primeiro, mas eventualmente veio 5 meninos e 5 meninas, sim. Então, e às vezes o irmão Branham ia para a igreja conosco, ele amava ouvir a palavra, e no final de 64 o Senhor disse para o irmão Branham, você precisa encontrar uma casa, você vai ficar, não é temporário, você vai ficar. Então eles começaram a procurar uma casa e o empresário ofereceu uma casa em Phoenix. Acho que na época valia como $100 mil, assim. E ele disse, Jorge, como vou viver numa casa dessa? Uma grande casa, uma grande entrada, uma casa grande, as pessoas vêm nos carros minúsculos para receber oração, e como isso vai dar certo? E assim o Senhor dirigiu ele para uma casa em Tucson. Era uma casa que estava quase terminada, ele não tinha terminado, não tinha carpete, você sabe, ele deixou isso para o dono. Então, o irmão Branham estava fazendo o negócio, ele estava na porta, olhando para fora, e ele gostava dessa propriedade, porque tinha espaço ali para a sala de jantar e seus troféus e assim por diante. E ele estava ali na porta e o construtor do lado de fora olhando para dentro. E eles estavam ali discutindo o preço, e enquanto isso, José, mais ou menos 8 anos, estava ali colocando o dedo na fechadura da porta. E o irmão Branham não tirou o olho do rapaz enquanto falava, e de repente ele vai ali no seu bolso e tira um canivete e coloca no buraco, e ali tirou um escorpião. Então ele podia ver aquilo em outra dimensão, ele não estava olhando assim, mas esse tipo de coisa era comum para ele. Houve um tempo, como Rebeca estava dizendo, que eles estavam no restaurante e eles estavam almoçando e havia um policial em outra mesa, e assim que a comida do policial chegou, seu rádio começou a chamar e ele se levantou e saiu correndo com as luzes acendendo.
E o irmão Branham continuou comendo. E ele disse, não se preocupe, ali, algumas quadras atrás, um rapaz caiu da árvore e está tudo bem, quebrou o braço, mas está tudo bem. Rebeca sabia que não o papai de todo mundo podia fazer isso. Então, durante o final de 64, 65, eles estavam trabalhando nessa casa, sabe, terminando, cuidando dos detalhes. Então, em 65... Eu acho que era bem corajoso na época. Eu não tinha o batismo, não tinha o Espírito Santo, não tinha o carro. Então, assim, nós conversamos e aí chegou a hora de eu ir conversar com o homem. Então, eu tive que encontrar um horário para falar com ele, ele era muito ocupado. E eu sentei e disse, irmão Branham, eu estou aqui para conversar. Então ele começa a falar, ele sabia por que eu estava lá. Então ele falava de todos os tipos de coisas por volta do mundo, de todas as diferentes coisas. Então eu disse, irmão Branham, tudo isso é muito bom, mas eu estou aqui por um propósito. Qual seria? Bem, senhor, deve ter notado que eu admiro a sua filha, então estou aqui para pedir permissão, com a sua bênção, para nos casar. E ele estreitou os olhos assim, ele disse, olha Jorge, eu dou permissão para ficarem noivos, mas nem pense em casamento até que ambos tenham o batismo do Espírito Santo. Isso vale para hoje também, sim. E então eu disse, obrigado Senhor, a vida seguiu em frente. Sabe, uma pessoa inteligente estaria de joelho orando, qual será o próximo? Então, em julho, eles foram embora de novo. Eu não sei como eu cheguei lá, mas fiquei 10 dias lá e 2 semanas em Indiana. Eu estava lá quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, uma das mensagens poderosas. Mas aquilo passou por cima da minha cabeça, eu estava ali, eu ouvi. Em 1º de agosto, ele pregou pela manhã e provavelmente deve ser depois do culto da noite. Eu pedi, antes de entrarmos no carro, de voltar para Indiana, haverá um tempo para me batizar corretamente? Claro, então, segunda-feira, 2 de agosto, aí fomos à igreja e ele me batizou no batismo cristão, certo? Acontece que eu fui a última pessoa que ele batizou, eu descobri isso mais tarde. Então, aí eu estava já de volta em Tucson, agosto de 65, e eu tinha o batismo correto, eu tinha o carro, eu tinha a jovem sobre o contrato, estávamos progredindo. E estávamos dirigindo com o meu carro, isso era muito bom, você sabe, mas ele gostava. Então, parece que do nada ele disse, Jorge, se você alguma vez tiver a chance de ir para Israel, a sua Bíblia será um novo livro. Bom, eu nem estava pensando no livro, não estava pensando sobre Israel, eu estava pensando na jovem. Mas foi isso que ele disse. Bem, eu não sei porquê, mas 8 anos mais tarde, em 73, nós fizemos a primeira viagem e deu tudo certo. Muito diferente. E então, em 2023, 2 anos atrás, foi a viagem número 48. Se o Senhor tardar, nós teremos 1 ou 2 viagens esse ano. Há planos. Bem, então aqui estamos, agosto de 1965. Eles estão terminando a casa, ficando bonita, entrados, carpete, todas as coisas. E o irmão Perry Green estava pensando seriamente em mover para Tucson, mas a sua casa no Texas, sua mãe era uma costureira, então já tinha tirado algumas medidas e ela estava fazendo cortina para essa nova casa. E ela estava na cidade para colocar as cortinas. E então, quando ele estava lá, ele teve alguns cultos em alguns lugares, mas você sabe, eu era um adolescente, eu não estava envolvido em muitas coisas. Então, durante essa visita, o irmão Branham disse para o irmão Green, parece que esse garoto vai ser meu genro. Por favor, leve ele e ore por ele pelo Espírito Santo. Bem, vocês sabem, vocês conhecem o irmão Perry, a maioria de vocês, ele é uma figura imponente.
Você sabe, do way que ele estava falando, pensei que nós íamos para umas férias de campo, com piscinas e tudo mais, mas que nada. Eu fui com ele, cheguei em Beaumont, Texas, muito quente, úmido. Ele morava numa casa de 2 cômodos atrás da igreja, e o meu quarto não tinha ar-condicionado. Enfim, eu não sabia porque eu estava lá. Ninguém me disse que eu ia lá para receber o Espírito Santo. Eu pensei que eu estava de férias, sabe? Então, de qualquer forma, no segundo dia que eu estou lá, o irmão Richard Blair veio de Louisiana para usar o telefone do irmão Green para ligar para o irmão Branham em Tucson. E quando ele ligou, o irmão Branham já tinha saído da casa, colocou o nome dele para ligar assim que ele pudesse. Então, eles estavam esperando pela ligação do irmão Branham. Eu estava no outro quarto lendo a Bíblia e, de qualquer forma, eu me senti inspirado para ir lá e chamar os 3 para orar. E nós estamos ali ajoelhados no banco orando. Enquanto orávamos, que tudo que eu posso ver, assim, visualizar na minha mente, era um dia nublado e, de repente, raios de vida surgindo, alguns raios descendo como lápis, sabe? É isso que eu consigo lembrar na minha mente. Bom, logo depois daquilo, o telefone tocou e era o irmão Branham ligando para falar com o irmão Blair. O irmão Green atendeu o telefone e ele disse, só um minuto, senhor. O irmão Branham disse, primeiro deixa-me falar com o George. Então, eu peguei o telefone, saudei. Ele disse, eu quero ser o primeiro a dizer, parabenizá-lo por receber o batismo do Espírito Santo. Bem, eu sabia que algo estava acontecendo, mas ele sabia como teimoso eu era, então ele explicou para mim o que acabou de acontecer. E a partir daí, tudo foi crescendo, ficando maior, maior. Você não recebe tudo de uma vez, mas assim foi como começou. Bem, no próximo dia eu liguei, recebi uma chamada da minha mãe, Tucson. Ela disse, temos uma carta aqui do presidente Johnson, eles precisam de você no exército, ok? Então eu voltei para cá. Em uma semana eu já era um soldado americano com o Espírito Santo. Então até aqui tudo bem. Bem, agora estou em Louisiana fazendo treinamento básico, terminando as 6 primeiras semanas de treinamento, com a graça de Deus, e o irmão Branham está pregando em Shreveport, 130 quilômetros de distância. Então consegui uma autorização e Rebeca veio me buscar para o culto, e sábado eu tive um tempo com o irmão Branham. E fiquei preocupado porque, sabe, aqui eu não tinha treinamento, eu estava com o básico, eu não sei se me transformar num soldado, o que eu vou fazer. Então, ele estava muito ocupado, sábado de manhã, então eu apenas me expressei brevemente. Ele disse, Jorge, não se preocupe, os passos do justo são ordenados pelo Senhor, sem oração, sem nada. Simplesmente, eu disse, olha, tirou a carga de mim, olha, e me chamou como uma pessoa justa, era isso que eu precisava, sabe? E então, enfim, ele citou as Escrituras. Então, em dezembro de 65, eu estava em casa por algumas semanas, livre do serviço militar. Lembro-me ajudar ali, colocar as camas para casa, porque queria terminar logo, porque o plano era ir para Jeffersonville, pregar, pegar o carro e voltar. Enquanto isso, Rebeca ficaria na cidade, tirando as coisas do apartamento, levando para casa, para que eles pudessem mudar para a nova casa, certo? Ele não trocou o carro, não trocava carro porque era um egoísta, não, ele trocava carro por causa de alta quilometragem. E se você não entendesse de carro, olhava para ele, você falava que era novo porque ele mantinha novinho. Então, a ideia era sair no sábado, dia 18, para dirigir e voltar. Quando ele viajava, às vezes ele ia sozinho, muitas estradas de mão dupla. Ele gostava de sair cedo, às 6 da manhã ele já estava a caminho. Podiam ir dormir sem problema, chegava lá. Então ele saía cedo, ele tinha certas regras. Se ele estivesse sozinho ou com Billy, ele vestia jeans, botas, não importava. Mas se ele estivesse com a família, ele vestia um pouco melhor, talvez uma gravata, melhor, sabe, melhor. A Bíblia sempre era a última coisa que ele colocava na mala, porque não colocava nada em cima da Bíblia. Se você ouvir, ele diz bem claramente, nem mesmo os meus livros, nada em cima da Bíblia.
Enfim, essas eram as suas regras. Eu não ia acordar às 5 da manhã para despedir. Fui na noite do dia 17 para despedir dele. E então estávamos ali no quarto, nós mesmos conversando, e eu notei a cadeira ali na porta com calça jeans e botas, e ali eram suas regras, e eu perguntei o que é isso. Ele disse, a gente nunca sabe quando vamos ter problema no carro. Eu sabia que ele nunca tinha problema no carro, mas ele não disse nada, eu não disse nada, e aí em menos de 24 horas sofreu a colisão frontal e quase morreu. Isso foi na noite de 18 de dezembro. Nós chegamos ao hospital em Amarillo no domingo, no dia seguinte, e as pessoas começaram a se reunir. Não tinha telefones, era só o telefone na parede, não aceitava o cartão de crédito. As pessoas começaram a chegar, queriam saber, queriam investigar. Ele estava lá na UTI com 12 leitos, estavam todos enfaixados, não podia falar, não conseguia enxergar, tinha uma traqueostomia. E eu entrei para ver o que tinha acontecido. Ele falou comigo durante aqueles poucos dias, só para orar, porque você só tinha 10 minutos. E aí estávamos no quarto, tinha muita gente, muitas opiniões, alguns pareciam melhores que as outras, mas ali do lado havia uma família mexicana e eu fui lá e comecei a conversar com eles. E aconteceu que na colisão frontal e o outro carro havia 4 irmãos mexicanos, provavelmente sem parentesco. Um morreu no local e os outros 3 foram para o hospital e ali eram os pais daqueles que estavam conversando. Então nós conversamos um pouco, não sei o que dissemos, mas anos mais tarde descobri que eles estavam dizendo para as pessoas, sim, nosso filho, ele sabe, ele estava no hospital, nós conversamos com o genro do irmão Brana. Bem, aquele rapaz se tornou um pregador pentecostal e o filho dele também é um pregador. Só ouvi falar com ele, eu não o conheci, mas o rapaz que estava num acidente já tinha falecido. A gente nunca sabe o que vai acontecer quando você conversa com as pessoas, o que as palavras produzem, sabe? E Deus sabe de tudo, Ele sabe quem é quem, Ele tem as pessoas no lugar certo, e então durante esses dias havia muita confusão. E, finalmente, durante 6 dias que o irmão Branham estava no hospital, os outros 11 leitos na UTI melhoraram e foram para casa. Mas na noite de 24 de dezembro, o Senhor disse, chega, e levou para casa. Nós não tínhamos planejado isso, não fazia parte dos planos de ninguém, sabe? Olhando para trás, ele dá algumas dicas aqui e ali, mas não percebemos, porque naquela época não havia fita cassete, era simplesmente esses rolos, e colocava fita para ouvir, precisava, não era como hoje, você colocou isso, hoje está tudo aqui, o que o Mombran falou, em todos os celulares no planeta, em mais de um idioma, então não há desculpa. Mas então o Senhor o levou e no dia seguinte providenciamos várias ambulâncias avião, onde podia colocar a cama, e aí voamos de volta para Jeffersonville. Eu tinha que voltar para o serviço militar, porque eu não pude ficar para o funeral, mas o fato é que eles fizeram um funeral, mas a família não podia decidir aonde deveria ser, em Jeffersonville ou em Tucson, qual a nova casa. Então o agente funerário disse, não se preocupe, eu tenho um lugar onde posso deixá-lo. Quando vocês decidirem, me avisem. Então, nós éramos como os discípulos, sabe? Quando o Senhor partiu, o que fazemos agora? Estávamos nessa trajetória e agora Ele se foi, mas Deus tem um plano. Você sabe, a maioria das pessoas que estavam lá estavam procurando milagres. Quantos milagres? Mas não estavam ouvindo o que ele dizia. E agora ouvimos o que ele diz. Claro, começamos a imprimir tudo, e enquanto isso, eu estava de volta para Louisiana, aí na escola, aprendendo como cozinhar para centenas de pessoas, e Rebeca estava aprendendo como cuidar da mamãe, da irmã, do irmão, e então... Você sabe, quando eu queria ligar, eu tinha que ficar numa fila comprida, porque tinha 10 telefones na parede com 10 linhas. Não é como é hoje.
Bom, finalmente chegamos em março de 1966 e eu sabia o que Deus tinha feito por mim, eu sabia o que Deus tinha feito algo por Rebeca e eu sabia que Ele estava guiando. Então eu disse, vamos casar na próxima quarta-feira, 30 de março de 1966. E tivemos um casamento privado na casa, somente para a família, e partimos para a lua de mel em Indiana. E então, sabíamos que naquele tempo que o funerário ia ser em Indiana. E então, nós dirigimos até lá, e na segunda-feira, 11 de abril, estava um dia chuvoso e tranquilo, a chuva não ia embora. Estávamos nós reunidos para o enterro. E Billy Paul sempre manteve contato com sua avó, a mãe de Hope. Era uma pessoa muito difícil, nunca se expressava muito, nunca ia à igreja. Então, a caminho do enterro, ele deixou seus 2 garotos, 3, quantos eram, muito jovens, com a avó. Ele foi para o enterro, voltou e pela primeira vez na sua vida viu a sua avó enxugando as lágrimas. E ela disse, você sabe, até os céus choram por este homem. Então, foi isso que aconteceu naquela segunda-feira. Voamos para a Califórnia e no dia 15 de abril parti para o Vietnã por 1 ano. Sim, eu fui um dos sobreviventes, foi um dos 52 mil que não morreram. E então, lá estava eu trabalhando no hospital de campanha por 1 ano. Mas estávamos de olho no calendário, sabe? Não havia FaceTime, não havia férias, nada, somente cartas e tal. E demorávamos 2 semanas. Então, ali, essa foi uma aprovação de fogo, mas Deus estava cuidando, observando. E então, eu voltei, terminei meu compromisso de 2 anos. E em outubro de 67, comecei a trabalhar em impressão das mensagens em espanhol. Algo que outras pessoas tentaram, mas deixaram um parágrafo e começavam de novo. Basicamente, assim nós começamos do zero, começando certo. Porque veja aqui, nós ouvimos a gravação em inglês. Aqueles que vocês entendem inglês, nós ouvimos uma fita em inglês. Nós sentimos a unção, alguma coisa nos produz em nós. Mas isso é lógico que essas pessoas em espanhol, em francês ou qualquer que seja, deveriam sentir algo igual quando ouvirem, sabe? Não existe como tradução palavra por palavra. Veja, leia a Bíblia em Lucas, Jesus disse o que significa, bem, há muito poucas palavras antes. Não é palavra por palavra, é a expressão do que foi dito. Como você viu, 2, 3 tradutores aqui, as pessoas agora, eles não estavam dizendo cada palavra, ele estava dizendo, isso é o que ele disse, sabe? Então, isso foi o que tentamos fazer para colocar a mensagem em espanhol, com o mesmo espírito do inglês. Veja, obviamente, usamos todas as palavras que podiam, mas como o irmão Branham disse, você pode encontrar na fita, ele disse que há um ditado em inglês, algo que eu morri de rir, mas o que quis dizer? Não sabíamos a expressão. Mas se você pegar a expressão palavra por palavra, ele coçou ele até morrer. É bobo, mas é isso que você entende, sabe? E o irmão Branham teve muitas expressões americanas que elas nem estão no dicionário. Você sabe, há coisas que nem sabíamos que ele quer dizer. Tivemos que ir para Diana conversar com as pessoas para saber o que ele dizia. Ele dizia, eu empacoto água. Bem, o que você empacota água? Na mala. Você carrega a água. Em inglês ele disse de algo como uma bola estranha, mas sabemos o que é uma bola, mas o que está errado com a bola? Então, usamos pássaro raro? Perfeitamente, entendido. Enfim, eu traduzi uma pequena... Enfim, eu traduzi um pequeno folheto, um resumo breve, uma parte da história da sua vida. Ele ascendeu aos céus e deu os dons aos homens, e eu traduzi isso quando estava no ensino médio, e ele gostou disso. Quando eles estavam construindo a casa, enquanto ele estava terminando a casa, ele estava terminando a sala de jantar, montando, colocando os animais ali, ele sabia que eu era bilíngue, então ele me perguntou um dia, ele disse, como posso dizer ninho de águia em espanhol? Então eu falei
de cor e escrevi para ele. Então eu escrevi para ele anos mais tarde e ele foi lá e colocou na sala de jantar, Nido de Águila. Sabe, foi assim que surgiu. Bem, então a mensagem era sobre espanhol e outros idiomas, isso levou muitos anos, então avançamos até 2002. E nessa época estávamos morando em Tennessee. Rebeca estava sentindo muito ruim, ela tinha um tipo de dor, ela não sabia o que era, ela não conseguia tocar o local e nenhum médico queria examinar. E finalmente encontramos um doutor que cuidou dela e ela tinha um tumor grande no rim. E em 2002 ela foi operada, claro, eles monitoraram depois disso para ver o que o tumor desenvolvia, e aí chegou nos pulmões. Então, em 2006, ela já tinha por vários hospitais, e estávamos aí em Tucson, e então, isso não era qualquer pessoa, é uma pessoa que morou com o irmão Branham há 19 anos, ela sabia sobre fé e milagres, mais do que eu, e nós estávamos crendo, mas essas coisas estavam piorando cada dia, sabe? Então, havia todo mundo orando, as pessoas de outros países. Então, não foi falta de fé, não foi falta de oração, mas um dia, em outubro de 2006, uma irmãzinha nos ligou da Virgínia, um amigo da família. Ela disse, eu estava preparando na mesa hoje e houve uma visão ali. Eu pude ver o irmão Branham e todas as pessoas, uma fila de oração, ele está pregando com fé. Então, você, irmãzinha, obrigado por orar pela minha filha, Rebeca. Fala para Jorge que tudo estará bem. Bem, talvez não seja do jeito que eu queria, mas tudo ia ficar bem, sem problema. E então, no dia 28 de novembro, parece que foi apenas 19 anos atrás, o Senhor a levou. E depois disso, lembro-me orando, o Senhor me mantém focado, em equilíbrio e ocupado. Então, tenho estado muito ocupado e tentando estar equilibrado e focado na ressurreição. Essa é a próxima coisa. Amém? É muito fácil hoje crer no que o irmão Branham diz, que serão apenas alguns do que era 50 anos atrás, ou todos esses crentes, esse livro. Mas não estou mais tão certo hoje. Tem muitas opiniões, muitas coisas não combinam com nada com a Bíblia. O que você esperava? Bem, fomos casados um pouco mais de 40 anos, temos 3 filhos, um mora em Tucson, 2 moram em Tennessee, temos 3 netos e uma bisneta. Então, nós tivemos algumas fotos dos 4 gerações, mas você sabe, seus vizinhos e as pessoas no posto de gasolina, no supermercado, eles estão observando a sua vida. Nós não vestimos apenas para sermos vistos. Vocês, irmãs, vocês vestem de certa maneira porque foram ensinadas assim. Então, Jesus disse, por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, porque estão carregando a Bíblia? Não, todas as pessoas em Phoenix se importam que carrega a Bíblia, porque é um cinto bonito, porque você leva a foto do profeta? Não, ame uns aos outros, e é isso que eu vejo aqui. Temos pessoas de todos os lugares, quero dizer, Saskatoon, todos os lugares, e todos os tipos de pessoas que estão reunidas, porque nós amamos uns aos outros, nós amamos a palavra. E muitas vezes eu sou questionado sobre as coisas. Eu não fujo das perguntas. Eu estava em Congo mais de uma vez, estive nessa igreja com pelo menos 5.000 pessoas e não havia paredes, é tudo concreto, sabe? Então, estou falando com um tradutor em outro idioma. Assim que ele terminando, a primeira coisa, falando a essa multidão, você não fala para virar a 1 João? Não havia Bíblias ali. O que está acontecendo com as pessoas pobres? Então eu chamo o pastor e falo, queremos ajudar.
Nós não precisamos de ajuda, nós temos dinheiro, construímos a igreja com nosso dinheiro, $100. Isso, o problema é que eles vendem Bíblias ali. O problema é que essas pessoas não sabem ler. Por quê? Porque essa é uma área de diamantes. Você não simplesmente pode dirigir lá, você tem que voar até lá com um convite lacrado e tudo isso. E quando as pessoas 5, 6, 8 anos de idade estão ali cavando por diamantes, mas eles não precisam de livros, não sabem ler, não precisam de Bíblias, eles precisam de pregador, eles precisam ouvir de primeira mão. Então, era isso que estava acontecendo. E aí, esse irmão, o pastor, se levanta e disse, nós não sabemos quando o irmão Jorge vai voltar. Havia alguma pergunta? Sim, 5.000 pessoas negras e eu. Eles olharam para mim e começaram a escrever as perguntas, sabe? Vem até mim, tem que traduzir a pergunta, tem que traduzir a resposta. Isso foi assim, assim. Eles não estavam com fome. Aqui está 5.000 pessoas e lá fora só tinha 10 carros, provavelmente umas 200 motocicletas e cerca de 500 bicicletas. Todos foram a pé, eles não estavam com pressa. E a única pergunta que eu lembro, uma irmã fez a pergunta, ela disse, desde que o Senhor levou a sua esposa, por que você ainda está usando aliança? Ele disse, as pessoas notam tudo. Eu disse, porque o meu compromisso com Rebeca não foi até a morte o separe, foi para a eternidade. Ele disse, amém, ok. Bom, eu nem tinha pensado nisso antes, mas sabe, mas é a verdade. Bem, o que nós estamos fazendo hoje, estamos viajando para lugares como estes, para ser um incentivo para as pessoas. As pessoas têm a mensagem completa. Garanto que Ron Peters tem 4 versões diferentes. Muitas pessoas têm todo tipos de livros da mensagem, isso é bom, podemos ver o que ele disse, mas precisamos ser encorajados a ler o livro com atenção. Bem, então, essa é a parte do meu trabalho. Escutem, prepare-se para isso, está quase no fim, sabe? E então, estamos imprimindo livros na China. Imprimimos milhares de livros da Eras da Igreja e selos na China por um bom preço, entregamos lá, mas finalmente dos chineses começou a ler o que diz. E eu não sei onde é, mas é um comentário negativo sobre o comunismo. Esquece isso. Então, não vamos. Agora estamos imprimindo na Índia, e estamos imprimindo no Equador, no México, em diferentes lugares, porque as pessoas querem um livro que possam sublinhar, eles querem virar as páginas. Sabe, estamos muito ocupados com ajuda humanitária. Se vocês não acompanham as notícias, os Estados Unidos vai invadir a Venezuela, talvez hoje ou amanhã. Eles vão tentar acabar com o tráfico de drogas, mas sabe de uma coisa? Há muitos amigos e parentes que estão comprando as drogas. Eles dariam qualquer coisa por essas drogas. Isso nunca vai parar, mas as coisas vão chegar a um ponto crítico muito rápido e veremos o que vai acontecer. Então, há muitas pessoas na Venezuela que tentamos ajudar com $100 aqui, $100 ali, só que eles pudessem comprar comida para sobreviver. Bem, uma última coisa. Eu tenho um amigo que Deus comunica com ele em sonhos, e Deus comunica em sonhos. Algumas pessoas sonham, ele não dá a mim sonhos. Então, é um sonho. Ele estava na sala do irmão Branham em Jeffersonville, e Rebeca e eu estávamos sentados perto da lareira, e ali estava o irmão Neville e a irmã Branham sentados na cadeira conversando, e ele estava olhando ali como uma mosca na parede, sabe? E estávamos imediatamente, assim que o irmão Neville tive que sair, ele vai à direção da porta. O Senhor levou ele em março de 1974. E então a irmã Branham levantou para sair e despedir, e o Senhor levou ela em maio de 1971. Então eles estão aqui nessa outra dimensão, e eles disseram para Rebeca, vem aqui conosco. Então ela foi lá com eles, isso foi em novembro de 2006, e então eles olharam para mim, os 13, e disseram, continue fazendo o que você está fazendo. É por isso que eu estou aqui hoje. Amém. Deus vos abençoe.